Se você é produtor de leite, fica aqui comigo que eu tenho boas dicas para você a respeito de como impulsionar a sua atividade, como você crescer na sua atividade. Hoje, a atividade pecuária precisa ser tratada como qualquer negócio da cidade. Então, não se fala mais em uma roça, em uma fazenda onde se tira leite, onde tem gado de corte. Hoje nós precisamos tratar como uma atividade rural, como um negócio pecuário. E dessa maneira é preciso sempre traçar algumas boas estratégias para impulsionar a atividade. Hoje não dá mais para se trabalhar com atividade leiteira como se trabalhava 10, 20, 30 anos atrás. Hoje nós precisamos trabalhar escala, precisamos trabalhar produtividade. E quando se fala em produtividade, é basicamente produtividade por animal. Não tem como mais trabalhar igual antigamente, onde você tinha, vou dar um exemplo, 30 vacas dando 10 litros de leite cada, para você ter aí um volume de 300 litros. Hoje você precisa ter 10 animais dando 30 litros de leite. Isso não é impossível, não são números que não podem ser alcançados, muito pelo contrário, são números fáceis de ser alcançados. E quando eu falo fácil, não falo que não demanda trabalho, que não demanda um acompanhamento técnico, mas que existe sim o caminho, existem várias propriedades que hoje atuam dessa maneira, que conseguem ter um bom volume com menos animais. Exemplo disso, quando você tem esses 30 animais dando em média 10 litros de leite, você tem que pensar que a sua despesa com energia elétrica vai ser maior, o seu tempo, e tempo é muito valioso, então o seu tempo vai ser muito maior, o tempo de ordenha é muito maior. Você tem 30 bocas de animais para você alimentar, você precisa fornecer volumoso, você precisa fornecer concentrado, um mineral, uma suplementação, são medicamentos. E aí, se falando de ordenha, como eu citei, o tempo, tem a questão da energia elétrica, o produto de limpeza, o pré-dip, o pós-dip, produto de limpeza de ordenha. Então você tem um menor volume e você precisa de mais tempo e mais capital para você conseguir tentar se sustentar dessa maneira. E quando se fala em animais de média de 30 litros, por exemplo, se você tem 10 animais dando 30 litros de leite cada, você tem 20 bocas a menos para alimentar. São 20 bocas comendo a menos 30, vamos colocar uma média 35 quilos de volumoso por dia, multiplicado por 20, e aí você multiplica isso por 30 dias, você vai ver o tamanho do montante que isso faz. São 20 animais a menos para comer ração, são 20 animais a menos para você ordenhar, então o tempo de ordenha vai ser muito menor. O tempo disponível para você realizar outras atividades, e nem que seja para descansar, ele vai sobrar bem maior do que se você estivesse ordenhando os 30 animais. Então você precisa ter produtividade por animal. E hoje, como que você vai conseguir ter essa produtividade por animal? Basicamente genética. Mas quando a gente fala de genética, a gente não está falando sobre você trazer necessariamente embriões para a propriedade, né, você fazer aquisição de animais de um alto valor zootécnico. Você tem que se preocupar com isso, mas é claro, você precisa de um acompanhamento, né, técnico para te orientar, porque cada propriedade tem a sua demanda, cada propriedade vai pedir uma coisa. Então você tem propriedade em que o melhor caminho é realmente fazer a aquisição de animais de melhor valor genético. Para algumas propriedades, talvez por limitação de capital, muitas vezes você pode tentar fazer uma cria e uma recria, talvez seja o caminho fazer uma cria e uma recria, porque dessa maneira você vai diluir os custos desse animal ao longo dos meses, durante todo o crescimento desse animal. Hoje o custo de cria e recria é muito alto, então é preciso pensar bem, é preciso calcular. Em algumas propriedades, ou melhor, isso vai a toda a propriedade, você fazer o descarte de animais problemáticos, de vacas que têm maior dificuldade para emprenhar, de vacas mais velhas, vacas com problema de casco, vacas secas e vazias, que esse é um abacaxi grande na propriedade. É você fazer descarte dos machos da cria e recria, é você fazer descarte das fêmeas, das bezerras mais fracas, as bezerras que são filhas de vacas mais fracas, e dessa maneira levantar capital para fazer a compra de animais. Então cada propriedade tem a sua demanda, cada propriedade vai pedir um tipo de ação. Você vai ter que planejar e tomar uma ação específica para que cada propriedade vai pedir. O que não foge da realidade de nenhuma propriedade é realmente você precisar ter produtividade por vaca. Hoje não dá mais para você trabalhar com baixa produtividade por vaca, porque se você está passando 2 vacas
na ordenha. Você tem uma dando 7 litros e uma dando 30 litros. O que uma vaca de 7 litros está comendo é basicamente o que uma vaca de 30 litros está comendo. Volumoso, basicamente a mesma coisa. E aí vai falar, mas uma vaca de 30 litros, 35 litros vai ter que comer mais ração. Sim, só que ela tem uma coisa chamada conversão alimentar. Então ela vai, entre aspas, ela vai comer menos para produzir mais. Uma vaca mais fraca vai comer mais e vai produzir menos. Então se a gente for colocar na balança, uma vaca fraca, ela come mais, ela custa mais nesse sentido também do que uma vaca melhor. O tempo da ordenha vai ser basicamente o mesmo. Para ordenhar uma vaca de 7 e uma de 30 litros, vai dar uma diferença de tempo, mas coisa mínima, desde que uma ordenha esteja correndo bem. O produto de limpeza de ordenha vai ser o mesmo, o pré-dipping vai ser o mesmo, o pós-dipping vai ser o mesmo, a energia elétrica vai ser a mesma, ou seja, os custos da propriedade vão se manter. A diferença é, uma vaca está deixando uma receita sobre 7 litros de leite e a outra vaca vai estar deixando uma receita sobre 35 litros de leite. E isso é uma diferença gritante. E isso está diretamente relacionado com o sucesso de uma propriedade. Hoje, eu sempre falo que a gente tem que se espelhar em quem está dando certo. Então, quando você olha uma propriedade que está funcionando, você sempre vai ver, necessariamente você vai ver vacas com um melhor valor genético e vacas com uma produção mais alta. Então a gente pode fazer um ponto de corte, ver a partir de quanto esse animal está se pagando. E muitas vezes quando ele está se pagando não é simplesmente uma conta de tá comendo isso de ração, isso de mineral, volumoso, e ela está deixando tantos litros, multiplica pelo valor do litro do leite e faz um menos o outro. Porque você tem o custo operacional efetivo dessa maneira. Mas a gente também tem que olhar o custo operacional total, que vai entrar depreciação, mão de obra. Então são custos que a gente não enxerga. E se tem uma coisa que eu falo sempre para os nossos assistidos o custo em que você tem que tirar a mão do bolso e pagar, muitas vezes ele ou quase todas as vezes, ele é muito menor do que o custo que está indo embora e você não está vendo. Então quando eu falo que a gente precisa tocar a atividade pecuária como se fosse qualquer atividade de comércio, de indústria da cidade, é realmente adotar a visão de isso é uma empresa rural. Você tem que saber os seus custos, você precisa ter controle sobre a sua receita, você precisa saber quanto está custando cada item da sua propriedade, quanto você está pagando para produzir um litro de leite. E geralmente você pode fazer essas contas e você tem que pôr as outras áreas da propriedade para rodarem bem. Então você vai precisar ter uma reprodução rodando bem, para você ter sempre leite no tanque, para você ter uma reposição. E como eu disse, cada caso é um caso. Alguns casos vai utilizar essa reposição para a propriedade. Em propriedades que está rodando bem a reprodução, muitas vezes daqui a pouco você vai ter um excedente de animais para vender. Em outros casos você já pode vender desde cedo esses animais, já comprar animais que já estão chegando, uma novilha gestante, desde que, como eu disse, traga animais de bom valor genético. E repetindo, quando eu falo em bom valor genético, eu não estou falando especificamente de embriões para você gastar muito dinheiro, e principalmente propriedades pequenas que tem que ter muito cuidado. É uma tecnologia excepcional, mas é preciso tomar um pouco de cuidado com o fato de às vezes você ter que represar o seu rebanho com as vacas ou vazias, e depois você conseguir colocar alguns embriões nas barrigas dessas vacas e todas as outras ficarem vazias, aí você tem uma janela reprodutiva muito grande. Então existem biotecnologias disponíveis para isso. É preciso se atentar para essas biotecnologias, é preciso se atentar aos custos da produção, aos custos da reprodução. Mas o que eu quero deixar de recado nesse vídeo é o seguinte: realmente tenha uma visão específica para a produtividade por animal. Na atividade leiteira hoje você dificilmente vai se sustentar se você não começar a enxergar a questão da produtividade por animal. Como se trabalhava há 15, 20 anos atrás com vacas de 7, 8, 10 litros, 15 litros, falando, não, essas vacas aqui para mim estão boas, para a minha realidade isso está bom, não existe mais. Vou dar um exemplo. Fizemos um estudo há alguns meses, onde conversamos com vários produtores e fizemos o levantamento de desde quando estava na atividade, a quanto era vendido o litro do leite, qual a média de produção por vaca e a média de produção diária. E aí o que a gente via era o seguinte: eram produtores que vendiam o leite vou dar um exemplo, 2000 e pouco, vendiam o leite sobrava uma margem bruta de aproximadamente 60 a 70 centavos sobre um litro, ou sobre R$1. Hoje não é incomum a gente tá fazendo o acompanhamento da gestão financeira da atividade e você está vendendo preço médio hoje, R$2,40, R$2,50 o litro do leite, você está vendendo o leite a R$2,50, R$2,40 e está arranhando para tentar ter uma média ali de 15 a 20% de renda.
de receita. Então, se você pegar, às vezes, vendendo leite a R$ 2,50, produtor que não consegue tirar 50 centavos disso, 60 centavos disso. Então, o que acontece? Os custos de produção ficaram muito altos. Então, quando você vai ver, o preço do leite era R$1, veio subindo, hoje nós estamos aqui no patamar de R$ 2,50, mas o que eu falo para a turma é, não se preocupe muito com o preço do leite, porque infelizmente a gente não tem controle sobre isso. O que a gente consegue atuar é da porteira para dentro, da porteira para fora, infelizmente a gente não tem controle. Então, é trabalhar dentro da porteira, para principalmente baixar custo de produção e colocar produtividade por vaca, porque isso a gente consegue fazer, a gente consegue trabalhar melhor o manejo de lotes, o manejo alimentar, colocar fontes de subprodutos, de repente numa alimentação para reduzir o custo, de repente começar a bater a ração num lugar onde faz a compra de ração comercial, milho reidratado, tem várias estratégias, colocar realmente vacas para emprenharem mais rápido, bezerras para chegarem em reprodução em puberdade mais cedo. Então você tem várias estratégias para isso. Isso a gente consegue controlar, né? Então da porteira para dentro a gente consegue. A questão hoje principal não é tanto o preço que o laticínio paga pelo litro, mas sim quão caro estão os custos de produção para o produtor, né? Então fica essa dica. Se eu puder deixar um único recado para resumir todo esse vídeo, é simplesmente isso: tenham produtividade por animal. Ok? Se você quer ter o nosso acompanhamento, se você demanda desse atendimento, né, que a gente possa te ajudar na sua propriedade, entre em contato, vou deixar os contatos aqui na descrição, vamos conversar, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar bastante na sua atividade, tá bom? Valeu!